Bancacesp 2007. Acerca da Declaração Universal dos Direitos do Homem, julgue o item a seguir. Possui natureza jurídica de ato de organização internacional e, como tal, é fonte não codificada de direito internacional público. Item correto. Declaração Universal dos Direitos do Homem foi aprovada como um tratado. Para a Bancacesp, a DUDH foi aprovada sob a forma de resolução. Logo, é um ato praticado por uma organização internacional, no caso a ONU, por intermédio da Assembleia Geral. Observação: a declaração é considerada fonte de direito internacional público. Na atualidade, a maioria dos princípios contidos neste documento são obrigatórios para os Estados, na medida em que são parte integrante do atual costume internacional. Bancacesp 2007. Acerca da Declaração Universal dos Direitos do Homem, julgue o item a seguir. A DUDH constitui declaração de princípios que, apesar de serem respeitados pela comunidade internacional, não integram o ordenamento jurídico brasileiro. Item errado. Para a Bancacesp, todos os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem estão positivados em nosso texto constitucional e, por isso, integram nosso ordenamento jurídico. Observação: a questão afirma que os princípios que a DUDH defende não integram o ordenamento jurídico brasileiro, o que está errado. Bancacesp DPU 2010. Julgue o item abaixo. Segundo determinação das Nações Unidas acerca do uso da força, os governos devem garantir que a utilização arbitrária ou abusiva da força ou de armas de fogo pelos policiais seja punida como infração penal nos termos da legislação nacional. Item correto. A atuação estatal deve ser autorizada nos estritos limites legais, principalmente quando se trata de atos que atentam contra a vida das pessoas. Bancacesp DPU 2010. Julgue o item abaixo. Os direitos humanos são indivisíveis, como expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual englobou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla direitos de primeira dimensão, direitos civis e políticos, e de segunda dimensão, direitos sociais, econômicos e culturais. Bancacesp DPU 2010. Com relação à proteção internacional dos direitos humanos, julgue o item a seguir. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, apesar de ter natureza de resolução, não apresenta instrumentos ou órgãos próprios destinados a tornar compulsória sua aplicação. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma enunciação dos principais direitos humanos. A força normativa da DUDH decorre da importância dos direitos tratados, pois o documento não prevê nenhum instrumento ou órgão próprio para tornar compulsória sua aplicação. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade mediante alvará do diretor do estabelecimento penal. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 109, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso.
Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 110, o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pela análise da pena mais grave. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 111, quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 1, 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 2, 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 3, 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 4, 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 5, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 50% da pena se o apenado for condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso
a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 6, 50% da pena se o apenado for, a linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou C. Condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 7, 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, inciso 8, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo juiz da execução, respeitadas as normas que vedam a progressão. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 1º, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 2º, a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente e entre eles estão: não ter integrado organização criminosa. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 3º, no caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, inciso 1, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; 2, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente; 3, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior; 4, ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento; 5, não ter integrado organização criminosa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 4º, o cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado para os fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Parágrafo 7º. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Ministério Público. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 113, o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 114, somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, inciso 1, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. 2. Apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 115, o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Inciso 1. Permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga. 2. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. 3. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. 4. Comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à seção 2 dos regimes, o juiz não poderá modificar as condições estabelecidas de ofício. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 116, o juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos. Item correto.
Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 117, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: inciso 1, condenado maior de 70 anos; 2, condenado acometido de doença grave; 3, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 4, condenada gestante. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado, por exemplo, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 118, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado, inciso 1, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; 2, sofrer condenação por crime anterior cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, o condenado poderá ser transferido do regime aberto se frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 118, parágrafo 1º, o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 1 e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a legislação local não poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 119, a legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Artigo 36, parágrafo 1º do Código Penal. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto às autorizações de saída e permissão de saída, os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 120, os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos: inciso 1, falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; 2, necessidade de tratamento médico. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto às autorizações de saída e permissão de saída, a permissão de saída será concedida pelo juiz da execução. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 120, parágrafo único, a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto às autorizações de saída e permissão de saída, a permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 121, a permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 122, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos: inciso 1, visita à família; 2, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior na comarca do juiz da execução; 3, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Parágrafo 1º. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Parágrafo 2º. Não terá direito à saída temporária, que se refere o caput deste artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à saída temporária, a autorização será concedida por ato motivado do Ministério Público, ouvido o juiz da execução e a administração penitenciária. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 123, a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: inciso 1, comportamento adequado; 2, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4 ser reincidente; 3, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à saída temporária, a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 124, a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Parágrafo 1º. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. Inciso 1. Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. 2. Recolhimento à residência visitada no período noturno. 3. Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à saída temporária, quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 124, parágrafo 2º, quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Parágrafo 3º. Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à saída temporária,
O benefício será automaticamente revogado quando o condenado revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 125, o benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 126, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Parágrafo 1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de, inciso 1, um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Inciso 2. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 126, parágrafo 2º, as atividades de estudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Parágrafo 3º. Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Parágrafo 4º. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a remissão será declarada pelo Ministério Público. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 126, parágrafo 5º, o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Parágrafo 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Parágrafo 8º. A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 127, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.
Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o tempo remido não será computado como pena cumprida. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 128, o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ao condenado, dar-se-á a relação de seus dias remidos. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 129, a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividade de ensino de cada um deles. Parágrafo 1º. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Parágrafo 2º. Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constitui o crime de falsidade ideológica declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 130, constitui o crime do artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica, declarar ou atestar falsamente prestação de serviços para fim de instruir pedido de remissão. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 131, o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional deferido o pedido, o Ministério Público especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 132, deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento, parágrafo 1º. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes e a linha A: obter ocupação lícita dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho, B, comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação, C, não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização deste. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, a seguinte: não frequentar determinados lugares. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 132, parágrafo 2º, poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes: a linha A: não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção; B, recolher-se à habitação em hora fixada; C, não frequentar determinados lugares. Estudante estuda inéditas 2021.
Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, não é permitido em nenhum caso ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 133, se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, o liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 134, o liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, concedido o benefício, será expedida a carta de livramento. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 135, reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo da execução para as providências cabíveis. Artigo 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, a cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo juiz da execução. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 137, a cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte, inciso 1. A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário, ou membro por ele designado ou na falta pelo juiz. 2. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. 3. O liberando declarará se aceita as condições. Parágrafo 1º. De tudo, em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Parágrafo 2º. Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue apenas o saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, nessa ocasião sem direito à caderneta ou salvo-conduto. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 138, ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá à autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida. Parágrafo 1º. A caderneta conterá: alínea A, a identificação do liberado; B, o texto impresso do presente capítulo; C, as condições impostas. Parágrafo 2º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto em que constem as condições do livramento,
podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 3º. Na caderneta e no salvo-conduto, deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, a entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 139, a observação cautelar e a proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de, inciso 1, fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. 2. Proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, mantido o livramento condicional na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 140, a revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, não há hipótese da revogação facultativa. O juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, se a revogação do livramento condicional for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 141, se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a revogação do livramento condicional será decretada a requerimento do Ministério Público mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido liberado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 142, no caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Artigo 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido liberado. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá, posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!